A administração de um condomínio tem como meta arborizar todos os seus espaços de convívio ao ar livre. Hoje, a taxa percentual de espaços arborizados é de 10%. Com a arborização de mais 24 espaços, a taxa chegará a 90%. Quantos espaços restarão ser arborizados para que a meta seja cumprida? Bem, então vamos primeiro, né? Quantos espaços tem aí nesse condomínio? Ele não diz. Então eu vou dizer que tem X espaços ao total, tá? Só para a gente ter uma base para a gente começar aí o nosso problema, tá? Então eu tenho X espaços ao total nesse condomínio. E aí ele fala que hoje a taxa percentual de espaços arborizados é de 10%, tá? 10%. Então, 10% de X é arborizado. Beleza? E aí o que vai acontecer, né? Ele vai pegar esses 10% de X, que eu não sei a quantidade, né, de espaços, e ele vai arborizar mais 24 espaços. Então, esses 10% de X que eu já tinha, eu vou somar com 24 espaços, certo? E isso tudo aqui vai representar uma taxa de 90%. Então, isso daqui, 10% de X mais 24, vai representar aí 90%, vou fazer uma regra de 3, né? Vai representar 90% do total, tá? Só que isso aqui, né, continua muito feio, né? Tá muito feio isso aqui. Vamos melhorar um pouquinho, né? Vamos melhorar um pouquinho, vamos fazer uma regra de 3 bonitinha. Então, primeiro, esse 10% de X, o 10% eu vou escrever em forma de número decimal, que nesse caso aí fica mais fácil, tá? 10% é 10 sobre 100, que em decimal vai dar aí 0,1. Então, 10% de X é a mesma coisa aqui. Vou fazer aqui do lado. Vou fazer embaixo aqui. Representa aí 0,1 vezes X, certo? Se eu somar 24, isso aqui representa 90% do nosso problema, né? Do nosso condomínio. Então, aqui seria uma regra de 3 de porcentagem. Vou apagar aqui que eu vou escrever embaixo que é melhor. E aqui os espaços, né? Quantidade aí de espaços. Beleza? Bem, e aí o que eu posso fazer mais, né? Porque regra de 3 a gente precisa de duas linhas aí no nosso problema, né? Eu vou pegar o próprio X. Lembra que eu falei aqui no início que X é o total de espaços do condomínio? Então, o X ele vai representar 100% do total aí de espaços do condomínio. Só que aqui, né, como eu peguei o 10% em 0,1, eu vou fazer a mesma coisa com 90% e com 100%, que vai facilitar muito aí as minhas contas, né? Então, aqui, ó, 90% é igual a 90 sobre 100, que é igual a 0,9, tá? E o 100%, né, nem precisava fazer, mas 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1. Então, eu vou trabalhar com esses números em decimal. Então, 90%, vou deixar aqui, vai ser a mesma coisa que 0,9 e 100% igual a 1, tá? E aí, agora é só eu multiplicar cruzado, tá? Vou multiplicar cruzado aqui a minha regra de 3. Ou, né, para quem preferir, né, como são duas grandezas diretamente proporcionais, a gente pode fazer com mais calma, né? Ou seja, quanto mais espaços, maior vai ser a porcentagem. Então, montar aqui a minha proporção, 0,1 de x mais 24. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nenhuma delas. E aí, multiplicar cruzado com calma, tá? Também poderia multiplicar cruzado direto, mas aí é de cada um. Bem, aqui eu vou ter x vezes 0,9 vai dar 0,9x igual a 0,1x mais 24, certo? E aí eu fiquei com uma equação, né? E aí eu resolvo essa equação, eu encontro o valor de x. Cuidado que eu não vou ter o resultado do problema, tá? Vou ter só o valor de x. Então aqui eu vou ter, ó, passando o 0,1 para a esquerda, vai ficar menos 0,1 de x
igual a 24. 0,9 menos 0,1, 0,8. Agora, esse 0,8 ele passa dividindo. Então, vou ficar aqui com 24 sobre 0,8. E aí, você pode resolver direto, né, essa divisão com número decimal. Ou, se você não gostar muito de número decimal, você pode fugir, né? Primeiro, você multiplica por 10, que aí você vai fugir dos números decimais, vai dar 240 sobre 8, que é 240 sobre 8, 30, tá? E 30, né, não é a resposta do problema, tá? Nem tem nas opções, né? O 30 é o x, ou seja, é o total de espaços que tem um condomínio. Então, aqui já poderia até trocar esse x aqui por 30, certo? Ele pergunta aí, ó, qual é a pergunta do problema, né? É sempre bom ler depois de muita conta que você faz, né? Quantos espaços restarão ser arborizados para que a meta seja cumprida? Então, vamos voltar ao problema, né? No total de 30 espaços, eles vão conseguir arborizar, ó, 90% do total. Então, aqui a gente ainda faz, ó, 90% de 30, que aí, porcentagens terminadas em zero tem um macete de corta zero e corta zero, e faz o 9 vezes 3, que é 27. Então, eles conseguiram arborizar 27 espaços nesse condomínio, tá? Então, vão faltar para arborizar 3, certo? Porque o total são 30. Então, faltam 3. Se no total são 30, já arborizou 27, faltam 3. Letra C de Cláudio.